Dando continuação ao tema desta semana, que está no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Hoje nós vamos falar dos itens de 13 a 19. Porém, antes de entrarmos em nosso assunto, vamos inicialmente entender o significado de algumas palavras contidas na passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 15, que abre o capítulo 24 no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo inicial nos diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 15. Então, vamos entender um pouquinho o que era uma candeia. Era uma espécie de vasilhame de barro com óleo e um pavio mergulhado nele, que mantinha uma chama acesa, ou seja, era a lâmpada daquela época, aonde era utilizada nas residências e nos templos. O que era um alqueire? Alqueire era um vasilhame com cerca de 9 litros, usado para medir secos, como, por exemplo, cereais, frutos, etc. E candeeiro era o utensílio onde se colocava a candeia. Esse candeeiro podia ser suspenso por correntes ou possuir pés. Então, hoje, nós vamos falar dos itens de 13 a 19, onde nós vamos abordar. Os sãos não têm necessidade de médico. Coragem da fé, carregar sua cruz, e quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versículos 32 a 33, ele diz: assim, todo que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante do Pai que estás nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Os sãos não têm necessidade de médicos. Allan Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele refere que Jesus dizia-se, sobretudo, aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitam de consolação. E aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos. Não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Se pedimos conforto, é porque estamos enfermos. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Frequentemente,
As organizações religiosas e as casas espíritas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo? Se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos desvaladouros dos caminhos. Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado, pois este cria sombras. O Espiritismo chegou em uma época de descrença total, caracterizada pelo materialismo, a fim de oferecer uma fé sustentada pela razão, oferecendo uma filosofia rica de ideias comportamentais. Carregando os nossos débitos e inibições, contraídos nas existências passadas, ou mesmo adquiridas agora, proclamamos em palavras sinceras que ainda não somos sãos. Por isso, Jesus é o nosso mestre, o divino médico dos nossos corações, das nossas chagas. Outro item da nossa conversa de hoje é a coragem da fé. Para entendermos o significado deste item, precisamos primeiro entender o que é fé. Do ponto de vista psicológico, ter fé é possuir confiança em alguma coisa. Então, a fé não é meramente acreditar, e sim confiar, entregar-se. Existe também a fé espontânea. É aquela que nasce com o espírito e que, no início, é destituída de reflexão ou de lógica. Existe a fé adquirida, que se manifesta por meio do pensamento racional e que vai sendo aprimorada ao longo das diversas encarnações, à medida que o espírito vai superando os desafios que se apresentam a ele nas passagens. Podemos dizer, então, que a fé plena não é conquistada repentinamente e que aparece quando queremos, mas sim fruto de um trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. A coragem da fé não é ser valente e enfrentar os outros, pois esse tipo de comportamento demonstra insegurança e infantilidade psicológica. A coragem da fé é uma atitude interior que surge para assumirmos a nossa própria realidade.
é ter coragem de se aceitar, é não viver pensando pela opinião alheia, mas de acordo com a própria consciência. Ter fé em Deus é reconhecer que a providência divina garante a nossa própria evolução. E que mesmo quando tudo pareça ruir à nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo com os problemas, estamos sempre evoluindo. Mesmo quando não conseguimos entender com clareza o ganho que tivemos. No universo, nada existe que não tenha uma razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é do que a vida articulando caminhos. Para que possamos chegar, então, nossos reais anseios de progresso e felicidade. A coragem da fé tem por objetivo nos impulsionar, nos colocar em movimento, em direção à nossa evolução. Não podemos achar que podemos ficar estagnados esperando que Deus faça as coisas por nós. Pura e simplesmente. Porque temos a certeza que Ele não nos desampara e não nos abandona. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus estará sempre nos amparando, sempre nos ajudando. Mas nós temos sim que fazer o movimento. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, a gente pensa que Jesus, que Deus está sempre nos colocando em desafios e que Ele realmente não nos dá sustentação. Muito pelo contrário, precisamos reagir diante das dificuldades e, principalmente, agir para sairmos da inércia. Jesus nos disse: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Observemos na fala de Jesus que para seguir o Mestre, antes de qualquer coisa, é necessário querer. Antes de seguir ao Mestre, antes de qualquer coisa, precisamos querer. Não somos forçados e nem coagidos a atender e a aceitar esse convite de Jesus. A escolha é de cada um de nós, mas requer desejo profundo e vontade sincera. E essa cruz que precisamos carregar não significa a cruz de madeira que o Mestre suportou. Ela representa nossas dificuldades e os obstáculos na vida presente, que são consequências, na maior parte das vezes, dos nossos erros do passado. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos diz, abre aspas, os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente, crucificados aos problemas que elaboram para eles mesmos,
experimentando dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se desenvolverem pela transformação interior, adotando assim comportamentos saudáveis. Verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia entre os desafiantes conflitos que a todos assaltam a cada instante, considerando-se a vulnerabilidade emocional e vivencial de que se encontram constituídos. Tomamos figurativamente nossas cruzes. Quando nos comprometemos a suportar nossas dificuldades e sofrimentos, com resignação, e nos aceitar como seres ainda imperfeitos, mas procurando acertar o caminho, mesmo que lentamente. Todos nós temos cruzes para carregar. A cruz é pessoal e intransferível. Existem muitas situações na existência que consideramos como provas difíceis ou cruzes pesadas demais, pois temos dificuldade em aceitá-las, como, por exemplo, conflitos familiares, os preconceitos na sociedade, as doenças prolongadas, a ingratidão dos amigos, a dificuldade financeira, e entre tantos outros desafios no nosso dia a dia. No entanto, sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, ou seja, não nos coloca o resgate de dificuldades e sofrimentos maiores dos que possamos suportar, porque isto contraria a justiça divina. O fardo é proporcional às nossas forças. Assim como a recompensa será conforme a nossa resignação e coragem. Nos dois planos da vida, não há conquista sem esforço. Assim, para nós encarnados, a cruz é qualquer dificuldade que nos aprimore o espírito, seja uma doença ou qualquer obstáculo de difícil superação em nossa vida. E terminando nossa conversa, vamos facilitar nossa reflexão sobre estes assuntos de hoje. Servimos-nos dos ensinamentos de Emmanuel no livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, com o título Renasce Agora. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserve do passado o que for bom e justo, belo e nobre. Mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantamento, revestimento.
Então, vamos levando essa reflexão. Vamos procurar colocar a nossa candeia bem no alto, para que a luz do nosso ser possa iluminar a todos os lugares por onde passamos, a todas as pessoas que transitam ao nosso lado, que caminham ao nosso lado, que está sempre conosco nesse grande desafio que é a nossa encarnação. Então, vamos deixar que a nossa luz brilhe, como disse Jesus.